Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar algum esporte? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias. Acompanhe. O horário de verão terá início às 0 hora do próximo domingo. Isso quer dizer que na virada de sábado para domingo, o brasileiro terá de adiantar seu relógio em 1 hora. Com a mudança, o sistema elétrico terá um ganho equivalente a 147,5 milhões de reais. A mudança vale para as unidades da federação localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos mais uma vez ao plantão da redação. E olha só um exemplo bacana de amor ao próximo. Os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia montaram um centro de apoio aos peregrinos que passam por um trecho da Via Dutra em Taubaté. Os romeiros seguem em caminhada até o Santuário Nacional de Aparecida e contam com atendimento médico e alimentação. Segundo os organizadores, o objetivo é ajudar o fiel a terminar a peregrinação. E o Sindicato Rural vai inaugurar a Feira do Produtor Rural em Pindamonhangaba. O projeto faz parte do programa em parceria com o Senar. O objetivo é a expansão do agronegócio. O evento acontecerá no dia 19, a partir das 17 horas, na sede do sindicato. Eu sou Kivia Henning e você acompanha agora como fica a previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Pindamonhangaba, mínima 15, máxima 29. Cachoeira Paulista tem mínima de 17, máxima 30. Rio de Janeiro, mínima 16, máxima 28. E São Paulo, mínima 15, máxima de 27 graus. Com a tecnologia cada vez mais presente no dia a dia, muitas vezes os jovens deixam de viver a realidade para ficar no mundo virtual. Mas quando isso pode ser prejudicial no relacionamento com outras pessoas? Essa é uma pergunta importante, temos que fazer. Na continuação da entrevista do dia, você vai acompanhar as vantagens e desvantagens de ficar muito tempo conectado. A psicóloga Raquel Vilauta está nos ajudando aqui a refletir a respeito dessa coisa do mundo real e do mundo virtual. E eu deixei no ar uma pergunta aqui, né, que ela começou a explicar, mas eu vi que vai ter que ser uma coisa mais profunda, pedir para a gente aguardar a volta da nossa entrevista. Será que pode ser considerado também um instrumento de fuga? Então, Cataldi, pode ser considerado um instrumento de fuga em alguns casos. A internet ela é uma ferramenta que vem ajudar algumas pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Então, ela também é um espaço de brincar. As pessoas acabam adotando facetas da personalidade delas que talvez na vida real, como a gente chama, elas não apresentassem, e daí elas acabam se soltando, sendo mais expressivas, podendo demonstrar um lado talvez até mais cômico, mais lúdico mesmo da personalidade delas. É a partir do momento que a pessoa ela sente que aquele uso da internet está fazendo-a sofrer, ou que está fazendo os próximos a ela, os familiares, ou outras pessoas, os amigos, de repente, têm queixas sobre o uso dela, da internet, dos jogos virtuais, é aí que a gente precisa parar para refletir o que está acontecendo. Então, a gente não pode pensar na internet como fuga só pelo tempo que a pessoa fica de frente com o computador ou com o celular na mão, porque essa questão do tempo é relativo. Para algumas pessoas, o muito é pouco e o pouco é muito. Então, a gente precisa sempre estar relativizando essa questão. Eu fiquei impressionado com esse Pokémon Go, né? Porque conseguiram colocar os bichinhos na frente da gente, aqui numa terceira dimensão fantástica, né? A gente quase que abraçava os bichos para capturar. E isso, naturalmente, que trouxe uma novidade muito grande, uma febre. Hoje eu não vejo mais tanta gente correndo o risco de ser atropelada na rua, atrás dos monstrinhos. Mas foi uma coisa que causou um certo frisson aí nas pessoas. Como é que você avalia psicologicamente esse fenômeno? A gente está falando de uma geração agora de adultos que, quando crianças,
pegaram esse início da internet, pensando no Brasil, né? Então, a internet no Brasil, ela tem Imagine eu sou do tempo da bola de gude, da pipa. Então, pois é, antigamente acho que eram outras brincadeiras, né? Outra forma de ser lúdico. Hoje não é que foi substituído, é que conforme as gerações vão se desenvolvendo, vão evoluindo, enfim, também o lúdico vai evoluindo e acompanhando o desenvolvimento das gerações. Então, o Pokémon GO, na verdade, ele virou uma febre, ou foi um boom aqui no Brasil e em outros países também, porque a gente está falando de uma geração que, logo quando criança, já estava com a internet disponível. E, além disso, além de associar o Pokémon GO, além de associar o uso da internet, também foi um desenho animado que as crianças, antigamente, que hoje são adultos, eram muito fixadas nesse tipo de desenho. Então, a gente alia um fã, uma pessoa que era muito fixada nesse desenho, mais o uso da internet, que é uma ferramenta que não só as crianças, mas os adultos hoje se apropriam para fazer esse lúdico, para brincar. E para fazer trabalho da escola também. Internet é de uma grande ferramenta, valia, com né? certeza. O tio Google responde tudo. Eu nunca vi uma pesquisa tão rápida. É verdade. Então, a gente está falando de uma ferramenta, como eu disse, não dá para pensar em fuga, porque ela vem para somar. A gente só pode pensar que ela está se tornando algo prejudicial quando, para a pessoa, ela considera que aquilo está sendo um sofrimento para ela. O que a psicóloga Raquel Vilauta recomenda para os pais que estão nos assistindo agora em relação aos seus filhos, né? A divisão desse tempo da internet educacional, da internet lúdica, da internet participativa, da internet perigosa também. Para os pais, principalmente para os pais de adolescentes, eu recomendo que eles busquem informações principalmente sobre a adolescência, porque a adolescência a gente pode pensar nela em 3 momentos, dos 10 aos 14, dos 14 aos 17, dos 17 aos 20 anos, e em cada um desses momentos os jovens vão ter um tipo de necessidade diferente. Então, variando esse tipo de necessidade, vai variar também o uso que eles fazem da internet. Os pais, independente de ser internet, mas pensando nos relacionamentos reais, afetivos, os amigos, os estudos, os pais sempre têm que estar muito presentes e participativos, conversando com seus filhos sobre esses assuntos. E monitorar. Precisa haver um monitoramento. Na verdade, esse monitoramento não deve ser invasivo, ele precisa respeitar a privacidade, principalmente pensando nos adolescentes que estão ali em constituição da personalidade deles. Precisa ter um respeito à privacidade, mas também precisa estar, de uma certa forma, permeando esse uso da internet. E nunca deve haver uma barganha. Então, assim, se eu faço uma atividade escolar, se eu faço um trabalho que eu preciso fazer, eu fico mais tempo na internet. Não. As responsabilidades, os compromissos, eles precisam ser feitos, precisam ser prioridades, independente da necessidade daquele jovem de estar usando a internet ou algum jogo virtual. E aí a internet vir como um complemento. Então, os pais que vão ser os responsáveis por ir colocando esse limite, por ir conversando sobre essa necessidade. Tem que haver disciplina em tudo na vida, né? Diálogo. E diálogo é importantíssimo. Olha, eu quero agradecer muito sua participação com argumentos tão lúcidos que eu vou convidá-la a voltar mais vezes. Trazendo aqui, por favor, será uma honra. Uma satisfação muito grande tê-la conosco. A Raquel Vilauta, psicóloga, falou com a gente sobre realidade virtual e realidade real, né? Se é que a gente pode dizer assim. Nesta edição, você viu: governo pretende mudar também as leis trabalhistas. Horário de verão pode gerar economia de mais de 160 milhões de reais. Governo gasta mais de 164 milhões só em aposentadoria de ex-parlamentares. Atitudes simples podem mudar o consumismo infantil. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição.
Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/repórtersetorial. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram. Visite também o nosso canal no YouTube. É youtube.com/repórtersetorial. E lembre-se, temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. Lembrando que a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.